Tá, quem é que fazia o Flamengo? Era o Meirelles. Aí deu uma Meirelles. briga lá com o Meirelles, teve uma confusão, aí começa a história da primeira polêmica, do primeiro processo do programa, quando o programa já ganha uma proporção maior, e já tinha uma audiência absurda na Rádio Cidade, que era um negócio, pô, olha esses caras são malucos, esses caras são engraçados, os caras estão tirando sarro de todo mundo, estão brincando com o jogador, piadas pesadas. Isso que época, tu lembra? Tu lembra da época isso? Isso foi em 2000 e... O programa começou em 2002, vai fazer 20 anos agora. Porra, 20 anos de programa. 20 anos. Isso foi em 2000 e em 2013 o programa já estava estouradinho, assim, já era um programa cult. Sim, já era sim. um programa cult, assim. A galera, pô, tem um programa ali diferente, os caras tiram sarro de todo mundo, não tem limite nenhum, passam do ponto pra caramba, erram a mão. E aí em 2004 eu resolvi criar um personagem, eu não, vai. Eu, Vaguinho, o Mas Bolinho, que era o redator. essa saída do Meirelles, pode contar? Não, pode posso falar? contar tudo. Então conta. Saída do Meirelles que foi o houve? seguinte, teve um jogo do Flamengo, eu acho que foi Flamengo e Juventude, você que é flamenguista deve lembrar. Eu sou flamenguista? Você não é flamenguista? Botafoguense, ou vascaíno ou tricolor. Ou talvez ele seja América, né? América. América, você é América, vai, América. pô. Não gosto de mentiras. Aliás, a televisão, a internet, é tudo uma grande mentira. Teve um jogo do Flamengo, acho que foi em 2003, 2004, sei lá, Flamengo e Juventude. O Flamengo tomou uma porrada do Juventude, acho que foi 6-1 em Caxias do Sul. Que o Romário foi... E na volta agrediram o pai do Zinho, o Zinho, bateram em todo mundo. E foi nesse jogo que o Romário foi dispensado? Não, Não, Gilmar não. Rinaldi, Não, aquela não, confusão? não. Não foi isso, Foi não. um quebra-pau que teve lá, o Flamengo tomou uma surra e durante a semana inteira o Meirelles ficou oferecendo R$1 para quem desse porrada no Felipe. Que isso, cara? O jogador. Porrada R$1. Porrada R$1. Atenção, torcida do Flamengo. A promoção era porrada R$1. Deixa eu comer daquilo, R$1. Era porrada R$1. Eu falei, cara, vai dar merda isso aí, né? Não vai dar merda. Tu pensou? Não, óbvio, pensei. Só que, na verdade, nessa época a gente já queria tirar o Meirelles do programa. Porque teve um lance lá com o patrocinador, foi o primeiro patrocinador que teve no programa, que foi da Bavária. E o cara chegou na Bavária, foi assistir o programa, tava lá e adorou, falou, cara, eu quero patrocinar o programa. E o Meirelles pegou o cara, falou assim, opa, eu trouxe ele, né? O patrocínio o patrocinador, a comissão é minha. Porra, e essa época a gente não ganhava nada, a gente fazia um programa assim no amor. A gente ganhava R$200 cada um, R$300, era uma mixaria, era para pagar passagem e lá fazer o programa. Então foi o primeiro patrocinador que a gente teve no programa. E o Meirelles falou, eu trouxe, eu sou o contato. Ah, beleza, vai dividir com todo mundo, né? Aí não dividiu. E aí, pô, ficou um clima horroroso, né? Entre a gente. E a gente falou, cara, a gente precisa tirar ele do programa, tá? Não dá, tá insustentável, né? Não tem clima mais para lidar com ele, tá horrível essa situação. E aí, quando ele lançou a promoção porrada R$1 no Felipe, eu falei, é agora. Deixa ele falar. Eu falei com o Bolinho, era o redator, né? O Vaguinho era outro redator do programa aí também. Falei, cara, deixa ele falar, porque a rádio não vai tirar ele. Porque ele que trouxe o patrocínio. Sim. Não vão mandar o Meirelles embora, né? Um abraço para o Meirelles. Não, a gente se encontrou já, tá tudo tranquilo. E aí, porrada R$1, porrada R$1, porrada R$1, porra, calhou do Flamengo perder e calhou da torcida meter a porrada nos caras. À noite, no troca de passe, foi em 2005 isso. À noite, no troca de passe, estava o Luiz Carlos Júnior apresentando o programa. O Escobar, essa época, dividia lá a apresentação já comigo do Rock Bola, porque ele estava entrando lá no Sport TV. E entra o Douglas Silva, jogar um meio campo lá do Flamengo. Acho que era Douglas Silva. Entra no telefone. E aí, Douglas, o que aconteceu aí no aeroporto? Ah, a torcida do Flamengo veio aqui, agrediu a gente. E foi lamentável o que aconteceu. Inclusive, tem um programa de rádio aí no Rio de Janeiro que passou a semana inteira oferecendo R$1 para dar porrada nos jogadores. Confusão. E um de vocês aí Participa. sabe qual é o programa que a gente está falando. Luiz Carlos Júnior. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Assim. E eu não estava vendo esse programa. E na hora todo mundo me ligando. Você tá vendo? Eu falei, não, tô vendo o quê, cara? Tava na estrada dirigindo. Porra, tá dando uma merda, porque o jogador do Flamengo tá falando aqui de um programa de rádio que eu tava oferecendo dinheiro para bater em jogador, e o Escobar tá sem graça, aí volta do intervalo sem o Escobar. Já fora. Já fora. Que isso, cara. E aí o dia seguinte, deu a repercussão toda, né?
Eu ligo pro diretor da rádio, ele ficou sabendo, evidentemente. Eu falei, olha, não tem mais como segurar o No Meirelles. dia seguinte o Ibope bombando na rádio. Bombando, Né? todo mundo só falando Todo- disso. Falei, ó, agora não tem mais como segurar o cara. Não tem como. Ele falou, pode mandar embora. Então manda ele embora. E ele não foi. Ele apareceu no dia e falou, vou fazer o programa. Eu falei, cara, você não pode fazer o programa. Não, vou fazer, não quero saber. Acho que foi a única vez em 20 anos que quase teve briga, assim. Briga de mão? Briga de mão, assim mesmo. Que a gente teve que segurar ele, assim, porque... Mas ele queria bater quem? Você? Queria bater em mim, queria bater no Tony, queria bater no Escobar. Foi um negócio, assim, difícil de lidar, assim. Uma das situações mais difíceis que eu já tive para lidar, assim. Porque ele sentou, começou o programa com ele lá no ar, e ele já com a ordem De demissão. De demissão. E a gente com medo de falar mais coisas para piorar a situação, porque veio Sim. um processo, evidente, veio um processo do Felipe. O Felipe processou a rádio, Processou. processou ele. Acabou ganhando, assim, acho que 10 anos depois. Felipe ganhou. Ganhou um processo contra a Rádio Cidade e ele acabou saindo. Hoje a gente já se fala, ele já participou, a gente fez uma live comemorativa, ele foi, ele deu entrevista para o livro, enfim. A gente vai falar do... Aproveita já que você falou aí. E aí, cara, Fala do depois livro eu vou um terminar essa história, que essa história não acaba Não aí. acaba aí? Não essa acaba no história processo? Não acaba no processo. 10 anos depois, a história do Douglas Silva, que entrou por telefone no troca de passe, que gerou essa confusão toda, que causou a demissão do Meirelles. A gente descobriu que o Douglas Silva nunca entrou no troca de passe ao vivo, por telefone. Que isso, Liz? Foi o Antônio Tabet Se passando se por ele. passando por ele. Olha que louco isso. Como é que vocês descobriram? Ele contou pro Escobar. Muito tempo depois. Lembra do episódio lá, não sei o quê, do Douglas Silva, da porrada, da demissão, do não sei o quê? Não era ele. Não era ele. Era eu. Era eu.